Bom dia a todos. A minha ideia é só bater um papo com vocês sobre como funciona o outro lado. Como é que as empresas veem os seus programas de compliance, por que adotam programas de compliance e como fazer com que esses programas sejam de fato efetivos. Um grande problema que surge dos programas de compliance reside na sua efetividade. Bom, eu lido com compliance há muito tempo. Em verdade, eu respondia pelo jurídico de um grupo químico e petroquímico no final dos anos 90, quando, em função de um acordo que esse grupo fez com as autoridades norte-americanas, se viu obrigado a instituir programas de compliance em todos os lugares onde tivesse atividades relevantes. Então, vocês imaginem, no final de 1999, início de 2000, você explicar para um executivo que agora nós temos um programa de compliance e que, consequentemente, a gente teria regras muito mais específicas, né, de convivência com o poder público, com outros parceiros e também regras muito específicas de conduta. Não tenho por que dourar a pílula para vocês. As primeiras reações eram de risos, contidos ou não, quando a gente falava de programas de compliance. E a instituição disso foi um pouco facilitada. Você tem que ter sorte na vida, né? Não necessariamente a sorte para você, a sorte para a sua empresa, mas essa empresa passou por um processo não muito divertido de busca e apreensão, pouquinho tempo depois, 2 anos depois em que a gente falava de compliance, e foi a melhor maneira de se educar um executivo, foi ter agentes da Polícia Federal com metralhadoras no escritório. A partir daí ficou muito mais fácil se falar em compliance. E quando eu menciono metralhadoras, eu digo metralhadoras mesmo. Então, era uma sala, talvez do tamanho dessa, vocês imaginem, e a mocinha da recepção me ligou: doutor, é o seguinte, umas pessoas pularam a catraca. Eu falei: é mesmo? E falei: e pularam? Eles estão armados. Eu falei: Aí falei: mas e aí, tem algum carro aí fora e tal? Tem uns carros brancos. Bom, deve ser Polícia Federal. E aí a gente foi conversar, foram muito cordiais, apesar de terem seus métodos de convencimento bastante ostensivos, né? E a partir dali, como eu falei para vocês, ficou mais fácil falar em compliance naquela organização. Depois dessa organização, eu migrei para Shire Pharmaceutical. Perdão. Estava baixo. Bom, agora, há 2 anos e meio, eu faço parte do time de compliance da Shire, respondo pelo compliance na América Latina, e queria dividir um pouco com vocês a experiência de um ramo de negócios em que o compliance é normalmente mais desenvolvido, que é a indústria farmacêutica. E por que é mais desenvolvida a indústria farmacêutica? Por 2 razões muito simples. Primeira, porque foi uma indústria que abusou muito no passado. Como abusou muito no passado, foi muito controlada, muito regulada, e hoje a indústria, para fazer qualquer coisa, tem que obedecer a uma série de diferentes controles. Isso é um lado. Segundo lado, porque em função desses abusos, em função desses controles, é uma indústria que ainda paga muita multa, ainda faz muito acordo com autoridades. Esses acordos custam muito dinheiro. Um número de 2015, eu não tenho o número de 2016 ainda, o valor envolvido nos acordos com autoridades, sejam norte-americanas, asiáticas ou europeias, atingiu 2,5 bilhões de dólares. Acordos. E, curiosamente, quem mais fez acordos são as indústrias que têm melhores ou maiores programas de compliance. Daí a dizer para vocês uma coisa, que a primeira pergunta que a gente tem que responder quando pensa em compliance. Compliance tem que ser efetivo, não tem que ser aparente. Porque fazer um programa aparente, hoje em dia é muito fácil. Você compra pacotes prontos e você tem programas belíssimos para colocar na sua parede. Agora, eles serão efetivos ou não, é o nome do jogo. Segunda coisa, façam simples. Programas complexos são mais difíceis de serem entendidos e implementados. Logo, a possibilidade de falha é muito maior.
Eu me lembro quando eu entrei na Shire, 2 anos e meio atrás, eu recebi o set de políticas da empresa, passei uma tarde lendo, e cheguei à conclusão que eu não sabia mais fazer compliance, porque eu não tinha entendido as políticas. As políticas eram plenas em referências cruzadas. Você lia a política de relação com o profissional de saúde, ele fazia referência ao código de ética e fazia referência à política de brindes e também à política de doações. Moral da história, para saber se você podia ir no banheiro antes do almoço, você tinha que ler 3 políticas. Isso não faz nenhum sentido. Ninguém vai seguir uma regra como essa. Primeiro, porque não tem tempo para ler. O mundo mudou bastante. Eu ainda sou do tempo, muito mais do que, eu diria, a larga maioria daqui, em que você recebia um assunto pelo malote. Você analisava e respondia. Por vezes, você compartilhava computadores. Eu me lembro quando tive meu primeiro computador específico. Então, os tempos mudaram. E quando eu falo os tempos, eu falo nos 2 sentidos. O principal deles é que o tempo de resposta mudou. E com a mudança do tempo de resposta, aumenta também a exposição do tomador de decisão. Ele tem que tomar decisões melhores em prazos mais curtos, logo aumentando a sua exposição ao risco. Medir o risco, graduá-lo e decidir em que extensão é o apetite de risco da organização, porque essa é uma outra história. Temos organizações com maior e outras com menor apetite para risco. Toda atividade empresarial implica risco. Agora, a extensão desse risco compete ao administrador. Quando eu menciono administrador, eu me refiro, nas empresas maiores, mais organizadas, ao conselho de administração decidir que risco é esse. No caso da Shire, em particular, a organização de compliance reporta ao conselho de administração, que tem, na sua composição, um comitê de risco, e compliance, o Chief Compliance Officer, se reporta diretamente a esse comitê. Não tem nenhuma linha sólida para mecanismos de administração normal e cotidiana da empresa. É a única maneira que você tem de assegurar a eficácia do seu programa de compliance é garantir que ele seja de verdade autônomo. Ele não pode ser ligado, minha visão, ele não pode ser ligado ao jurídico, não pode ser ligado ao financeiro, porque não é uma questão de você fazer conta. Ético você é ou você não é. Se você compara o benefício de você ser ou de você não ser ético, então realmente você está começando muito mal. Bom, queria mencionar para vocês rapidamente, eu falava para vocês dos primórdios dos programas de compliance, em que a autoridade americana, tanto quanto a autoridade nacional, ela toma em conta o fato de você ter ou não ter um programa de compliance como um mecanismo de redução, até mesmo de penalidade. Hoje em dia, isso vem evoluindo, em matéria de norma, e recentemente, em fevereiro, 8 de fevereiro, o Departamento de Justiça norte-americano, ele expediu um guia com 10 tópicos que demonstram a eficácia de um programa de compliance. Eu não vou percorrer os 10 tópicos, meu tempo realmente é muito curto, mas eu vou mencionar alguns. Um deles é exatamente o tópico que se avalia o quão eficiente é o programa de denúncia interno da companhia. E chegamos a uma situação muito interessante, que imagine que você tem uma investigação aberta contra alguém, em função de uma suspeita, não precisa ter. Qualquer programa sério de denúncia, ele não é baseado em prova. Porque quem tem que fazer a prova é a companhia, não é quem denuncia. Tem que se manter a garantia de que a pessoa que faz uma denúncia em boa-fé, ela não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, isso não vai funcionar. Mesmo assegurando que não vai haver retaliação, existe uma resistência a se fazer uma denúncia, porque a pessoa fala, bom, dependendo do que eu falar, fica fácil para o meu chefe saber que fui eu que fiz. Então, assegurar isso é muito complicado. E nessa diretriz do Departamento de Justiça, tem uma coisa muito interessante. Imagine que você tem uma investigação em curso e, durante a sua investigação, você recebeu uma indicação de que a coisa pode ser um pouquinho maior que aquilo. Você tem que comprovar que você explorou todas as vertentes de uma denúncia. Não mais aquilo que você acha sério, não mais só aquilo que você acha relevante ou crível. Então, essa é uma mudança importante que
que as empresas estão seguindo. A autonomia do programa de compliance, como eu mencionei, é uma das exigências dessa norma, e o fato de que o programa tenha claramente política, claramente treinamento, claramente benefício / punição. Eu sou um crítico ferrenho e eterno de mecanismos de benefício para a compliance. Compliance é básico. Ou você age eticamente ou você não age. Você premiar alguém para fazer aquilo que ele deve fazer não me faz o menor sentido. Então, nesse aspecto, eu sou um crítico grande. Isso acontece, já vi muitas organizações, em que se premia áreas, pessoas específicas por terem tido, durante um determinado período, uma comprovada atuação ética, ou que tenha aprimorado a conduta ética da companhia. De novo, eu sou radicalmente contra isso, porque, para mim, isso é absolutamente básico para você trabalhar em qualquer organização. Aliás, é básico para você viver em sociedade. Se você não respeita normas básicas de ética, você precisa rever seus conceitos. Dito isso, eu queria falar um pouquinho agora de como é o compliance na Shire especificamente. Vocês vão notar que de tudo quanto foi dito aqui, a gente vê isso dentro da empresa. Então, primeiro, no caso de uma indústria farmacêutica, a Shire lida com biotecnologia e trata doenças raras, como a gente fala, raras mesmo, com assim, índices de prevalência muito baixos. Então, são nichos muito específicos, são bilhões de dólares em pesquisa, o que significa dizer que são medicações caras e que são fundamentais não só para o bem-estar, como para a vida do paciente. Isso posto, você perder a confiança do seu paciente significa você perder o seu negócio. Mais do que você perder a confiança do organismo controlador, aqui o nome do jogo é o seu paciente. Porque como são doenças muito raras, com poucas medicações disponíveis para atender o paciente, ele enxerga, ele vê a indústria como sendo o provedor. Ele não, a diferença é chegar numa farmácia e falar: olha, escuta, eu estou com dor de cabeça, o que você me recomenda? O cara vai te abrir um leque lá com 30 opções diferentes. Dependendo da doença, eu não vou nem mencionar os nomes aqui para vocês, porque são nomes muito complexos, de doenças muito complexas. Mas é a única alternativa que a pessoa tem. Então, manter a confiança do paciente, para nós, é absolutamente fundamental. E onde entra a compliance nisso? Compliance tem como funções primordiais desenhar as políticas e os procedimentos e desenhar também os treinamentos. Esses treinamentos hoje são largamente feitos com base eletrônica, WebEx e mecanismos que você faz diretamente do seu computador. Mas nós fazemos muitos treinamentos que são específicos e que são sucessivos. À medida em que a gente mede a eficácia dos treinamentos, a gente vai atendendo os pontos de menor eficácia. Também o aconselhamento sistemático às áreas de negócio, que é o que eu chamo da essência do compliance. O compliance polícia é coisa do passado. Ele fazia sentido nos anos 2000, agora não faz mais. O compliance que fala não e só sabe falar não é um candidato seríssimo à extinção, se é que já não está extinto. Hoje, ao compliance implica ganhar a confiança do seu cliente e mostrar ao seu cliente interno que você está ali para ajudá-lo a fazer o trabalho dele da maneira mais eficaz para a companhia e que também a melhor proteja e que melhor proteja a companhia. Isso é uma arte. Quando eu entrei na Shire 2 anos e meio atrás, eu tenho mania de medir tudo, apesar de não ser engenheiro, sou advogado, eu recebia, nas primeiras semanas, uma média de 2 a 3 consultas por dia. Hoje eu recebo 50. As pessoas passaram a ver no Compliance Officer alguém que é confiável, eu posso confiar nesse cara. Ele não vai chegar, não vai pegar a informação, passar para o investigador me demitir. Longe disso. Eu digo sempre que, quando o resultado de um programa de monitoramento, eu vou chegar um pouquinho lá na frente, lhe leva a uma investigação e assim a uma medida punitiva,
o primeiro danificado é o programa de compliance, porque a gente não deve chegar a esse ponto. Compliance, para ser efetivo, eu não meço a efetividade no programa de compliance pelas punições que ele adota ou que ele recomenda, mas sim pelas punições que ele evita. Isso é muito complexo, porque isso fala novamente de confiança. A indústria de biotecnologia é uma indústria composta por gente muito jovem, que tem um mindset muito mais pelo resultado, mas que traz de volta isso, eu falo com grande satisfação, traz de volta conceitos de integridade que eu via muito menos 10 anos atrás. A minha geração, que é a geração dos nascidos nos anos 60, é uma geração que perdeu uma oportunidade intensa e imensa, que foi o processo de redemocratização do país, em fazer um país diferente. Na verdade, a minha geração preferiu se locupletar dessa situação, que é triste. A nova geração, me parece, por aquilo que eu vejo, eu sou um eterno otimista, me parece muito mais voltada a ter condutas éticas, a ter padrões muito mais específicos. Isso quase que invariavelmente é muito bom, porque quase que invariavelmente eu descobri que a nova geração odeia automóvel. E eu, por exemplo, adoro automóvel, e vai ser extinto logo, logo. Muito bem, então eu falava que esse aconselhamento é chave. Além disso, falava também da questão do monitoramento das atividades e dos riscos mais relevantes. Não se monitora todos os riscos, isso é impossível. Então, nós temos matrizes que identificam quais são os riscos os mais relevantes para a atividade, e são essas atividades que são monitoradas. As atividades de monitoramento e de investigação são separadas do Compliance Business Partner, de maneira que eu não estrago, entre aspas, a minha credibilidade com os clientes quando alguma investigação acontece, porque eu não faço investigação. Sou parte dela, obviamente eu sou consultado quando uma investigação acontece na minha região, porque, mais do que uma cortesia interna, é importante porque eu conheço os clientes e eu posso ser importante nessa fase de investigação, mas eu não faço as investigações. Do mesmo modo, a investigação das alegações. Como é o processo na Shire? A Shire tem um sistema chamado Speak Up, formado por uma linha telefônica, por meios eletrônicos que garantem o anonimato, fornece um número de protocolo para a pessoa, para o denunciante, que pode a qualquer tempo acompanhar a evolução do caso, ainda que não o faça, será informado de tempos em tempos do avanço do processo, e também tem os mecanismos mais usuais. Eu, por exemplo, como Compliance Officer, estou lá para receber qualquer denúncia que a empresa tenha. Alguns países são mais pródigos que os outros em fazer denúncias, porque a denúncia, de novo, é qualquer suspeita, qualquer dúvida de boa-fé sobre determinado procedimento. O convite que a gente faz é: você faria isso com o seu dinheiro? Você faria isso na sua casa? Se você não faria com o seu dinheiro, se você não faria na sua casa, alguma coisa pode estar errada. Outro convite que a gente faz é: quando você você toma uma decisão importante, imagine o efeito William Bonner. Imagina o William Bonner em horário nobre, dizendo: olha, o senhor fulano de tal adotou isso aqui. Você vai ficar orgulhoso ou você vai ficar envergonhado? Se você ficar orgulhoso, tudo indica que você está no bom caminho. Se você achar que vai ficar envergonhado, pare, pense e peça ajuda, porque alguma coisa não está certa. Muito bem, falei um pouquinho do geral, agora quero falar um pouquinho do que a gente enxerga, o que a gente enfrenta na América Latina. Tudo é muito bonito, mas como é que essa coisa aqui acontece no nosso dia a dia? Muito bem, a gente tem toda a característica da América Latina que é vista, e não, de novo, ninguém aqui está aqui para adorar a pílula. Os nossos controladores estão acima do Equador. Eles ainda continuam enxergando abaixo do Equador como selva. Muito menos do que tempos atrás. Antigamente era o lugar onde se fazia aquilo que não podia fazer nas suas casas matrizes. Isso mudou. A Shire, por exemplo, tem padrões da adoção de procedimentos mais restritivos. Mas, agora, a moeda virou a faceta, então existe uma desconfiança em relação ao que se faz abaixo do Equador. Logo, tem tudo que acontece aqui, a gente chama de Tier 3 de risco. O risco é sempre mais elevado. Mesmo na América Latina, nós temos diferentes lugares, diferentes compreensões de risco.
É muito mais fácil você explicar uma coisa que você vai fazer no Chile, por exemplo, do que na Venezuela, que, aliás, quero tranquilizar todo mundo, não estamos fazendo negócios com a Venezuela hoje, o que é uma tragédia do ponto de vista social. A Venezuela é o terceiro maior mercado farmacêutico da América Latina. Eu já estourei meu tempo, só vou concluir muito rapidamente. A questão das distâncias continentais, então nós temos uma organização de compliance América Latina, que eu coordeno, temos pessoas nos países, mas é muito complicado, você não consegue acompanhar o que acontece todo o tempo nas diferentes localidades. Então, esse é sempre um ponto de muita dificuldade para nós. A questão da otimização dos recursos, eu mencionava a importância de você qualificar, quantificar e qualificar adequadamente os riscos para você colocar os seus recursos onde eles devem estar. Tá? E, finalmente, a questão de políticas e de cultura. Porque compliance, se a gente quiser resumir numa palavra, é cultura. Hoje em dia, na Shire, a gente diz, nós temos aproximadamente 12 mil compliance officers na Shire, que é o número de funcionários que a Shire tem. Eu não sou o dono do compliance na América Latina, não sou o dono da verdade em compliance. Eu só tenho mais experiência e estou lá para ajudar a difundir essas experiências dentro do grupo. Eu lamento um pouco o tempo, sou muito prolixo quando começo a falar, mas eu espero que tenha sido útil para vocês de algum modo. Obrigado pela atenção.